Servo da criação era um homem de imenso poder e responsabilidade. Ele não era um rei ou um imperador, mas algo muito maior. Ele era o líder das espadas, um guardião encarregado de proteger o equilíbrio de toda a existência. Seu poder era único, algo que ninguém mais possuía. Chamava-se o poder da partícula. Este poder permitia que ele controlasse as partículas fundamentais da criação, moldando a realidade com a força de sua vontade. Ele podia criar vida, construir mundos e defender tudo o que era bom contra as sombras que ameaçavam se espalhar pelo universo. Ser o portador de tal dom era uma honra, mas também um fardo pesado de carregar em seus ombros. O poder, no entanto, tinha uma falha, um segredo que apenas Servo conhecia. Dentro do poder da partícula, viviam duas espécies de vida, duas entidades primordiais. Uma era a entidade da criação, uma força de luz, vida e harmonia. Era a fonte de sua habilidade de construir e proteger. A outra era a entidade da destruição, uma força de escuridão, caos e vazio. Servo passava seus dias em uma batalha interna constante, usando sua força de vontade para manter a entidade maligna suprimida, garantindo que a criação sempre prevalecesse sobre a aniquilação. Essa luta silenciosa era o preço que ele pagava para ser o guardião. Apesar dessa batalha interna, Servo encontrou felicidade e amor em sua vida. Ele se casou com Adriana, uma mulher de espírito forte e coração gentil. O amor deles era um refúgio, um porto seguro em meio às responsabilidades cósmicas que ele carregava. Adriana conhecia a natureza de seu poder e o fardo que ele suportava. Ela não o temia. Em vez disso, ela o apoiava com uma força inabalável. O amor deles era a âncora que mantinha Servo firme, lembrando-o da beleza do mundo que ele jurou proteger. Juntos, eles sonhavam em construir uma família, em trazer uma nova vida a um mundo que ele trabalhava tanto para manter seguro. Com o tempo, no entanto, Servo começou a sentir uma mudança sutil dentro de si. A luta para conter a entidade da destruição estava se tornando mais fácil, quase sem esforço. No início, ele pensou que sua força de vontade estava simplesmente se tornando mais forte com a experiência. Parecia uma bênção, um alívio de um fardo que ele carregava há tanto tempo. Ele não sabia que essa aparente tranquilidade era o prenúncio de uma mudança profunda e irreversível. O poder da partícula estava se comportando de uma maneira que ele nunca havia experimentado antes, e a calmaria que ele sentia era apenas o silêncio antes de uma tempestade que mudaria sua vida e o destino de sua família para sempre. A maior alegria na vida de Servo e Adriana chegou com a notícia de que estavam esperando um filho. A expectativa encheu seus corações de uma felicidade pura e radiante. Servo sonhava em ensinar seu filho sobre as maravilhas da criação, sobre as estrelas e os mundos que ele protegia. Adriana preparava o ninho da família com todo o amor de uma mãe. A gravidez foi um período de paz e esperança, um tempo em que o futuro parecia brilhante e cheio de promessas. Eles escolheram o nome Rafael, que significa Deus curou, um nome que simbolizava a esperança de um futuro livre da sombra escura que Servo continha dentro de si. O dia do nascimento de Rafael foi de celebração, mas também de espanto. Quando o bebê veio ao mundo, saudável e forte, os pais notaram algo incomum. O pequeno Rafael nasceu com 6 dedos em cada mão. Não era uma deformidade, mas algo que parecia estranhamente intencional, perfeitamente formado. Servo, ao segurar seu filho pela primeira vez, sentiu uma conexão imediata, mas também um arrepio de incerteza. Aquele dedo extra parecia carregar um peso, um significado que ele ainda não conseguia compreender. Era um sinal, uma marca do destino que diferenciava seu filho de todos os outros, desde o primeiro momento de sua vida. Enquanto observava os pequenos dedos de seu filho, Servo sentiu algo ainda mais perturbador. O poder dentro dele, o poder da partícula, parecia mais fraco, mais distante. A sensação de plenitude que sempre o acompanhou estava diminuindo, como uma maré que se afasta da costa.
A calma que ele sentia antes do nascimento de Rafael agora fazia sentido de uma forma assustadora. Não era sua força que havia crescido, mas o próprio poder que estava se esvaindo. Ele olhou para o rosto inocente de seu filho e uma suspeita terrível começou a se formar em sua mente. A chegada de Rafael havia trazido uma mudança inesperada e profunda. Adriana também percebeu a mudança em seu marido. Ela viu a preocupação em seus olhos enquanto ele olhava para o filho. O sexto dedo de Rafael, embora pequeno, lançava uma longa sombra sobre a felicidade deles. Eles sabiam que aquilo não era uma simples anomalia genética. Estava conectado ao poder de Servo, ao seu dever como líder das espadas. O nascimento de seu amado filho, o momento mais feliz de suas vidas, havia se tornado também o início de um mistério profundo e preocupante. Eles precisavam entender o que aquele sinal significava, não apenas para o futuro de Rafael, mas para o equilíbrio de toda a existência que Servo jurou proteger. Os dias que se seguiram foram repletos de uma mistura de amor e ansiedade. Servo e Adriana amavam Rafael com todo o coração. Cada sorriso, cada som que o bebê fazia, enchia a casa de alegria. No entanto, a preocupação persistia, como uma nuvem escura no horizonte. O sexto dedo de Rafael era um lembrete constante de que algo extraordinário havia acontecido. Servo sentia seu poder diminuir a cada dia que passava. Era uma sensação de vazio, como se uma parte vital de sua alma estivesse sendo lentamente transferida para outro lugar. Ele tentava esconder sua fraqueza de Adriana, mas ela conhecia seu coração e via a luta em seus olhos. A preocupação deles não era apenas com a perda do poder de Servo. Eles temiam pelo futuro de Rafael. O que significava carregar tal sinal? O sexto dedo era uma marca de grandeza ou um presságio de um fardo terrível? Eles não queriam que seu filho tivesse que enfrentar a mesma batalha interna que Servo enfrentou durante toda a sua vida. Eles sonhavam com uma infância normal para Rafael, cheia de brincadeiras, risadas e a liberdade de ser apenas uma criança. A ideia de que ele pudesse ter herdado as entidades perigosas que habitavam o poder da partícula era um pensamento aterrorizante que os mantinha acordados à noite. Desesperados por respostas, Servo e Adriana decidiram procurar a única pessoa que poderia entender a complexidade de sua situação. Eles viajaram para as montanhas mais altas, para o templo isolado do mestre Yuki. Yuki era um sábio antigo, um mestre do conhecimento cósmico que havia sido o mentor de Servo em sua juventude. Ele era o único que conhecia a verdadeira natureza do poder da partícula e as entidades que viviam dentro dele. A jornada foi longa e difícil, especialmente com um bebê recém-nascido, mas a necessidade de entender o destino de seu filho os impulsionou para frente, superando todos os obstáculos. Ao chegarem ao templo, foram recebidos pelo semblante sereno de mestre Yuki. O velho mestre olhou para o pequeno Rafael com olhos que pareciam ver além do mundo físico. Ele não demonstrou surpresa ao ver o sexto dedo do menino. Em vez disso, havia um olhar de profunda compreensão e um toque de tristeza em seu rosto. Servo e Adriana apresentaram suas preocupações, suas vozes carregadas com o peso de seu medo. Eles contaram sobre a perda de poder de Servo e o sinal incomum de seu filho. Eles esperavam que Yuki pudesse oferecer uma solução, uma maneira de proteger Rafael do destino que parecia ter sido traçado para ele. Mestre Yuki ouviu pacientemente, sua expressão calma enquanto Servo e Adriana derramavam seus corações. Depois que eles terminaram, um longo silêncio pairou no ar do templo. O mestre então pegou a pequena mão de Rafael e examinou o sexto dedo com cuidado. Seus olhos se fecharam por um momento, como se estivesse sentindo as energias que emanavam do menino. Finalmente, ele abriu os olhos e olhou para os pais preocupados. Sua voz era suave, mas cada palavra carregava o peso da verdade. Ele confirmou o que Servo já suspeitava. O poder da partícula havia deixado Servo e passado para seu filho. A revelação foi um choque, mesmo que esperada. Yuki explicou que o poder não foi simplesmente transferido.
Ele escolheu um novo hospedeiro. O nascimento de Rafael, um descendente direto do portador, criou um recipiente perfeito e mais estável. O poder, em sua sabedoria primordial, migrou para o corpo do menino, buscando um novo equilíbrio. O sexto dedo, explicou o mestre, não era uma deformidade, era um símbolo físico da dualidade que agora habitava Rafael. Cada dedo representava uma das 5 espécies de vida fundamentais do universo, e o sexto dedo representava a sexta espécie, a entidade da destruição, que agora residia dentro dele, junto com a entidade da criação. Servo sentiu um aperto no coração. Seu maior medo havia se tornado realidade. Seu filho, seu inocente Rafael, agora carregava o mesmo fardo que ele. Ele havia herdado não apenas o poder da criação, mas também a semente da destruição. E o que continuou a explicar que as duas entidades, as espécies de vida primordiais, foram transferidas para Rafael no momento de seu nascimento. A calma que Servo sentiu foi porque a batalha interna não estava mais sendo travada dentro dele. A luta havia se mudado para um novo campo de batalha. A alma de seu filho. A ideia de seu menino enfrentando tal conflito era mais do que um pai poderia suportar. Adriana, com lágrimas nos olhos, perguntou se havia alguma coisa que pudessem fazer. Havia uma maneira de remover esse fardo de seu filho? Mestre Yuki hesitou, seu olhar se tornando sombrio. Ele explicou que havia uma possibilidade, um procedimento arriscado. Eles poderiam tentar remover cirurgicamente o sexto dedo, o conduíte físico que ancorava a entidade da destruição. No entanto, o risco era imenso. Separar as duas entidades de forma tão abrupta poderia ter consequências imprevisíveis e catastróficas. Poderia libertar a entidade maligna ou destruir ambas, deixando Rafael um menino comum, mas talvez quebrando algo fundamental no processo. A decisão difícil estava agora nas mãos de Servo e Adriana. A decisão pesou sobre Servo e Adriana como uma montanha. Eles passaram dias e noites discutindo, pesando os riscos. De um lado, estava a chance de dar a Rafael uma vida normal, livre da batalha interna e da responsabilidade cósmica. Do outro, estava o perigo de um procedimento que poderia sair terrivelmente errado, com consequências que eles nem conseguiam imaginar. O amor por seu filho os impelia a protegê-lo a qualquer custo. No final, o desejo de poupar Rafael do sofrimento que Servo conhecia tão bem falou mais alto. Eles decidiram prosseguir com a tentativa de remover o dedo extra, rezando para que fosse a escolha certa. Eles retornaram ao templo de Mestre Yuki, o único lugar onde tal procedimento poderia ser realizado com segurança. A cirurgia não era uma questão de bisturis e anestesia, mas de energia e manipulação espiritual. Mestre Yuki preparou uma sala especial, cheia de cristais de energia e símbolos antigos desenhados no chão. Rafael, ainda um bebê inocente, dormia pacificamente em um altar no centro da sala. Servo e Adriana observavam de longe, seus corações batendo forte no peito, as mãos dadas em um aperto desesperado de esperança e medo. A atmosfera estava carregada de uma energia palpável, como o ar antes de uma tempestade. Quando o mestre Yuki começou o procedimento, concentrando sua energia na pequena mão de Rafael, algo inesperado aconteceu. No momento em que a energia tocou o sexto dedo, uma onda de choque invisível emanou do corpo do menino. As duas entidades dentro dele, sentindo a tentativa de separação, reagiram violentamente. A entidade da criação, a força da vida, tentou proteger seu hospedeiro. A entidade da destruição, sentindo-se ameaçada, lutou para se libertar. O que deveria ser uma remoção delicada se transformou em uma batalha cataclísmica de forças primordiais dentro do corpo de um bebê. O resultado foi desastroso. Na luta caótica, a entidade da criação, em seu esforço para proteger Rafael e conter a outra força, acabou se sacrificando. Sua energia se fragmentou, se quebrou em incontáveis pedaços. No entanto, a entidade da destruição, agora sem sua contraparte para contê-la, não foi removida. Em vez disso, ela se fortaleceu,
absorvendo a energia liberada e se enraizando ainda mais profundamente na alma de Rafael. A tentativa de remover o fardo acabou destruindo o protetor interno do menino e fortalecendo o mal que eles tanto temiam. O